Boa noite a todos. Boa noite a todos. Mais algumas pessoas, vamos aguardando mais um pouquinho, mais uns 2 ou 3 minutinhos. Enquanto isso, agradecer a vocês que já estão aqui, primando pelo horário, porque é uma coisa interessante a gente primar pelo horário. Nós precisamos ter um mínimo roteiro para irmos falando sobre o assunto, e a ideia da gente começar a falar, primeiro explicando a ideia deste Pode Falar Mulher, é a ideia da gente criar um espaço para dar voz e vez a mulheres que passaram pela experiência do câncer, e eu estou usando a palavra com todas as letras, porque esse é um dos grandes problemas que normalmente as pessoas encaram, é falar sobre a doença. Ninguém tem vergonha ou medo de falar do diabetes, que é uma doença incurável, que é uma doença extremamente grave, mas tem um preconceito bastante grande em falar dos cânceres, né? Esse é um recurso que eu digo sempre, todas as vezes que eu tenho oportunidade, que não existe um câncer, existem os tipos de cânceres. E aí a gente vai tendo, diante disso, para cada situação, uma solução. E no caso dos cânceres femininos, a grande predominância realmente é do câncer de mama, mas não é o único tipo. Então a gente tem uma sobreposição da estatística, né, do câncer de mama, mas não é o único apenas que vai acometer as mulheres. E aí, o Pode Falar, ele não vai estar voltado exclusivamente para o câncer de mama, ele vai estar voltado para a mulher que passou, está passando ou já superou a experiência do câncer, essa experiência que traz consigo uma série de dificuldades, uma série de problemas, uma série de abalos de toda a sorte, e jogar isso num ambiente tranquilo e seguro. O que nós observamos na maioria das vezes é que, a partir do diagnóstico de câncer, seja em qualquer área do corpo, as pessoas tendem a ter uma dificuldade, um isolamento e um abandono. Então, os sofrimentos mais importantes a partir do diagnóstico de câncer feminino, que é o que a gente está focando nesse exato momento, é de natureza física, de natureza psicológica e de natureza existencial. Parece que é simples, mas não é simples, não. Parece que é só um diagnóstico de uma áreazinha do corpo. Imagine você que o abalo psicológico leva você ao luto pela doença. Porque quando você tem o diagnóstico da doença, do câncer, seja de colo uterino, seja de ovário, seja de mama, seja de qualquer, seja um linfoma, seja uma leucemia acontecendo no corpo feminino, você tem um abalo bastante grande da perda daquilo que você considera, perdi a saúde. E o luto, que normalmente a gente confunde com o luto da perda de um ente querido, não, o luto é a perda de qualquer coisa. O luto acontece com a perda do emprego, o luto acontece com a perda de um relacionamento, e o luto acontece também com o conceito da perda da saúde. Então a gente tem que pensar nisso. E no caso dos cânceres femininos, a gente vai ter uma dificuldade muito grande com aquilo que nós chamamos da autoimagem, quando a mulher é acometida por um tipo de câncer que se torne possível ser visto,
Então, um câncer de mama, ele é possível de ser visto, inclusive pela própria paciente, porque muitas vezes a pessoa pode usar uma prótese sobreposta que, colocando uma roupa por cima, coisa que valha, ela pode sair à rua e dificilmente alguém vai perceber que existe ali uma ausência de um dos órgãos ou das duas mamas. Porém, ela própria vê, ao tomar banho, ao trocar de roupa, ao ir no espelho, ela mesma vê. E isso por si só já é uma grande dificuldade de dor na identidade, não é? Então, outra coisa também que a gente tem que pensar é que, no caso do colo uterino, no caso do útero, as situações têm outras conotações, mas não a conotação da visibilidade. Você pode ter um impacto, um sofrimento no que diz respeito à feminilidade reprodutiva, a capacidade reprodutiva, no caso de retirar um útero, ou até mesmo de você ter que retirar parte do útero, o colo uterino, num determinado tipo de câncer, mas não é visível. Não é visível. E esse tipo de sofrimento que gera sequelas e gera repercussões visíveis são aqueles tipos de cânceres em que você tenha, por exemplo, que fazer uma quimioterapia, que você tenha que fazer uma radioterapia, e isso faz com que os reflexos, as consequências e as sequelas deste processo possam ser visíveis. No caso, por exemplo, de cânceres femininos que requeram quimioterapia, a perda de cabelo, ela é um fator preponderante e visível. Você pode usar uma peruca? Pode. Você pode usar um lenço? Pode. Você pode assumir a sua alopecia, a sua perda de cabelo? Pode. Então, isso vai muito da identidade de cada um, de como cada um leva essa situação, como cada um leva esse problema. Eu conheço pacientes que assumiram a perda do cabelo e desviaram a atenção pessoal e das outras pessoas para um brinco exagerado ou uma maquiagem um pouco mais forte, fazendo com que o olhar seja desviado para outros lugares, e elas se mantiveram enquanto houve a permanência do processo de quimioterapia com a perda de cabelo. E, obviamente, a perda de cabelo vai fazer com que, passado o tempo da quimioterapia, você tenha necessariamente o retorno dos cabelos. E, via de regra, eles vêm até um pouco mais fortes do que o inicial que você tinha anteriormente, né? Outra coisa que é muito comum são consequências do tratamento de quimioterapia que estão relacionados ao mecanismo orgânico, ou seja, são náuseas, são vômitos, são perda de apetite, perda de ânimo. A quimioterapia ela é bastante tóxica, então você tem a cada 21 dias que fazer avaliações pessoais sanguíneas para determinar se você suporta a quimioterapia, enfim. É uma repercussão física e orgânica muito séria, né? Outra coisa são os efeitos neurológicos, que muitas vezes podem vir acompanhados de dores e dificuldades em relação ao tratamento. Quando a gente vê na questão das dores, e a gente sabe que durante o tempo de tratamento, e dependendo do grau de invasão, dependendo do grau de mutilação que tenha sido feito e da área que tenha sido atingida, algumas dores permanecem, algumas dores continuam e vão conviver com você durante bastante tempo.
Então, é um outro acessório, vamos assim dizer, para a qual muitas vezes a pessoa não está preparada. E diante também do diagnóstico, nós temos uma coisa que é chamada o sofrimento psíquico. Muitas pessoas não passam muito bem por essa questão do sofrimento psíquico. Por quê? Porque esse sofrimento psíquico, ele vai depender de como cada um encara o processo. Se encara o processo como uma situação absolutamente desastrosa, catastrófica, enfim, ou você passa realmente por uma fase de vida onde é mais um elemento complicador de sofrimento, de angústia, de tormento, fica muito mais complicado passar por isso. E, principalmente, a possibilidade de que você tenha que utilizar de medicamentos poderosos, bem fortes mesmo, durante, né? Fazendo uma pausazinha, chamar a atenção de que as pessoas que estiverem no chat e depois dessa exposiçãozinha inicial vão poder fazer perguntas, se quiserem interagir, fazer perguntas, porque ainda dentro do parênteses, a ideia do Pode Falar Mulher, de criar esse grupo no WhatsApp para que as pessoas se reúnam e possam falar entre si, e eu esteja dentro desse grupo também fazendo orientação, fazendo o cuidado de desmistificar crenças ou, enfim, coisas que sejam de difícil interpretação e que eu possa esclarecer. A ideia não é falar sobre tratamento médico, a ideia é dar vazão à dor, ao sofrimento e à restauração do seu processo de vida normal, dentro do que se puder chamar de vida normal, não é? Então, a outra coisa que a gente tem que ver, dentro da questão do diagnóstico do câncer, é aquilo que a gente chama de sofrimento social. Como você coloca a ideia de ter esse diagnóstico e como que a sociedade olha para você diante desse diagnóstico. O preconceito contra o nome câncer, a doença em si, é muito grande. E não é pouco, não são poucas as vezes que as pessoas dizem: depois que eu recebi esse diagnóstico, eu me vi abandonado. Eu me vi abandonado pelos amigos, eu me vi abandonado pelas pessoas que estavam me cercando. E mais do que isso, sob a pressão familiar que, imbuída de uma boa intenção, tenta dar força, fortalecer esse momento, chegam até você com uma abordagem que não traz nenhum benefício, dizendo para você: seja forte, isso vai passar. Enfim, quantas e tantas são as formas com que as pessoas que estão ao seu redor, queridos, pessoas de boa intenção, vão estar, como eu digo sempre, pedindo a você para não falar, dizendo para você ser forte, mas na verdade é um pedido: não fala que eu não aguento. Então, um dos grandes momentos desse processo do luto e do sofrimento social é do estabelecimento de uma relação entre as pessoas, sejam externas, sejam as familiares, com todo o cuidado do mundo para você não cair na rede, na malha de todos os pitacos, porque antigamente no Brasil nós tínhamos 200 milhões de técnicos de futebol. Hoje
nós temos 200 milhões de profissionais de saúde, porque vai todo mundo para os sites de busca e procura, para os chats da vida, e vão descobrir lá o que está acontecendo, tentando uma resposta. Na verdade, essa resposta ela não é possível, porque o que está ali é um conglomerado de informações e não necessariamente um filtrado para aquela pessoa que está necessitando daquela informação. Então, isso daí faz com que, nesse luto familiar, a gente tenha que levar em consideração as relações, e por isso Pode Falar Mulher tem a ideia de criar a rede de apoio saudável, onde você possa falar, ouvir, e no grupo não é necessariamente importante ou imperativo que você seja mulher com câncer. Não. Você pode ter alguém na sua família, conhecer alguém que esteja passando ou tenha passado por uma situação dessa natureza, e estar presente dentro de um grupo onde pessoas que tiveram a experiência, sofreram todo o processo e conseguiram se resgatar, se reinserir no processo social, é muito importante. Porque não são pessoas que vão dizer, eu acho, eu penso. Não, vão ser pessoas que vão dizer, eu vivi assim. E com toda certeza, temos um outro aspecto, que é o aspecto da liberdade econômica e física. Por quê? O tratamento de câncer, seja ele qual for, não é barato. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, no caso das quimioterapias, que muitos pacientes precisam fazer, cada ciclo de quimioterapia, dependendo do medicamento que está sendo usado, gira em torno de 20 a 25 mil reais por ciclo. E isso é muito complicado. Nós temos, no Brasil, uma realidade que 40 milhões, 50 milhões de pessoas possuem planos de saúde. E hoje os planos de saúde estão tropeçando nas próprias pernas, porque existe a relação de querer ganhar, de produtividade, não está errado, são empresas. Porém, por outro lado, a tecnologia tem aumentado muito rapidamente e os recursos também têm aumentado muito rapidamente. Daí que de 40 a 45 anos de intervalo, nós temos saído de uma perspectiva onde você tinha 40, 55% de possibilidade de tratamento, não estou falando nem de cura, estou falando de tratamento, para 85% hoje, nos dias atuais, das pessoas que conseguem acessar todos os recursos disponíveis de cura, né? E nesse aspecto da cura, nós temos o diagnóstico precoce, nós temos o equilíbrio emocional, nós temos o equilíbrio social, nós temos a rede de apoio, nós temos a psicoterapia, que muita gente acha, e não é que acha que é desnecessário, muitas pessoas enganosamente pensam, eu vou dar conta disso, eu vou resolver isso comigo mesmo, eu sou forte. Só que vai bater em determinados lugares em que essa sua fortaleza, essa sua capacidade de aceitação e de ressignificação de todos os processos pelos quais se vai passar, são muito fortes. Muito fortes. E algumas vezes, nem você dá conta deles, que dirá as pessoas que estão ao redor. E falando nas pessoas que estão ao redor, a ideia, por exemplo, de criar esse mecanismo de fala, né, de ser ouvido, é importante, não só, como eu disse, para as mulheres que tiveram câncer, mas para as pessoas que estão ao redor. Porque um dos grandes problemas que nós temos para enfrentar
toda a trajetória terapêutica de alguém que está tendo um câncer feminino é o abandono completo da família. Então, nós estamos falando o seguinte, a mulher tem um diagnóstico e, via de regra, o familiar não sabe o que fazer com aquele diagnóstico, não sabe como lidar com aquele diagnóstico. Então, é muito importante que nós tenhamos um local onde nós possamos conversar sobre essas dificuldades e quando pessoas que estão na rede de apoio, na rede de circular à paciente em questão, possam perguntar assim, o que eu faço? Eu choro junto, eu abraço junto, eu digo que eu estou com medo também, ou eu finjo que eu estou com força e estou desmoronando junto. Porque na grande maioria das vezes, as pessoas que estão na rede de apoio, elas estão desmoronando junto. E não sabem o que fazer, se podem dizer ou se não podem dizer, se vão se esconder, uma das grandes dificuldades que nós observamos quando a mulher está passando por isso é a preocupação dos familiares, das pessoas mais próximas, de não falarem na frente, vamos falar ali no cantinho. É mais ou menos uma situação como se você estivesse conversando com qualquer outra pessoa e aí chegasse uma terceira pessoa e você mudasse de assunto. Quem chega vai dizer assim, uai, estavam falando de mim, o que estavam falando de mim, ou o que falaram ou falavam de mim que eu não posso saber. Então, gera a fantasia. Muitas vezes, lidar com o fato é menos traumático do que lidar com a imaginação. Às vezes, a imaginação é muito mais dolorosa do que o fato em si. E aí a gente tem impactos grandes, né? Por exemplo, o impacto da perda da sua liberdade. Por quê? Até o momento do diagnóstico, você decidia o dia que você queria ir no supermercado, você decidia o dia que você queria ir numa festa, num casamento, era uma decisão sua. A partir do diagnóstico, você fica sujeita ao cronograma terapêutico. Olha, hoje você vai ter que vir fazer um exame, amanhã você tem que vir para fazer um outro exame, amanhã você tem que vir para fazer a quimioterapia, depois de amanhã. Aí depois você vai ficar numa fila, né? E sempre existe a fila. Mesmo quando você vai no tratamento particular, se você vai utilizar um plano de saúde, o plano de saúde vai dizer para você, olha, eu tenho 21 dias por lei para te dar autorização. Então, você acaba ficando numa fila também. Não, talvez não seja na mesma intensidade de um serviço público, mas você está na fila também, né? E ao perder essa sua liberdade, você muitas vezes perde também o seu potencial econômico. Por quê? Porque se você é aposentado, ok, você vai continuar recebendo a sua aposentadoria. Mas se você não é aposentado, você vai entrar num benefício que não cobre as suas necessidades básicas. Então, olha como é difícil, né, de você lidar com esse tipo de situação, com esse tipo de dificuldade, que envolve não só o diagnóstico em si, o saber que você está com câncer, mas toda uma complexidade que trabalha na esfera do ser humano e que normalmente a gente não olha para isso. Então, o convite ele está diante dessa perspectiva. O convite está diante da perspectiva de nós termos um aspecto onde nós possamos falar. Pode falar, mulher. Pode dizer o que você está sentindo. A gente vai ouvir. Nós tivemos a experiência com a nossa primeira convidada no mês passado, e que foi uma conversa muito densa, né? E proveitosa, e de uma generosidade muito grande dela em nos partilhar toda a sua expectativa
de percorrer o tratamento, de buscar o tratamento. E o que a gente viu? A gente viu exatamente o que nós falamos aqui. Por ela já ser uma profissional, por exemplo, da área de saúde, psicóloga, a gente pensa assim, bom, vai tirar de letra. Não, não vai, não. Colegas meus e qualquer ser humano que tenha um diagnóstico ameaçador da sua integridade vai sofrer. Nós estamos aqui falando de cânceres porque é a minha área de trabalho, mas existem outros diagnósticos tão dolorosos e tão catastróficos de doenças degenerativas que vão consumindo o indivíduo ao longo do tempo e ele próprio e todo mundo ao redor vai vendo o desabar disso. E, por fim, eu queria chamar a atenção para um fator muito importante. Todas as pesquisas mais recentes estão caminhando nesse sentido. Durante muito tempo, nós vivemos uma separação entre o fato e a fé. Porque era vergonhoso. Eu entrei no estudo da cancerologia, onde era vergonhoso você, como profissional de saúde, pensar na possibilidade de olhar para fato e fé, diagnóstico e fé. E no transcorrer deste caminho, a vida foi me ensinando e a realidade também foi sendo imposta, onde você percebe que os pacientes que tenham uma espiritualidade desenvolvida, uma fé desenvolvida, uma crença desenvolvida, essas pessoas têm uma capacidade de resiliência maior. A Sociedade Brasileira de Cardiologia já nos ensinou, através de estudos, que pessoas que têm uma determinada religião, qualquer uma, e a praticam, elas têm menor índice de AVC, de doenças cardiovasculares em geral e de infartos. Então, hoje, está se tornando imperativo você considerar a espiritualidade, a religiosidade, a fé do indivíduo como um elemento primordial dentro do processo terapêutico, para maior adesão, para maior capacidade de envolvimento, sem perder uma vírgula da franqueza, da clareza e da técnica. Você pode ser técnico, você pode ser claro, você pode ser franco, sem perder a humanidade e a humanização. Isso me faz recordar uma experiência de muitos anos atrás, que eu recebi uma paciente com uns 30 anos de idade, com um câncer de ovário, muito avançado. Tinha sido abordada por outros profissionais como se fosse um cisto de ovário comum e se depararam com a situação de ser um câncer de ovário avançado. Então fizeram uma retirada possível e essa criatura veio parar por indicação para que eu cuidasse dela. E eu, conversando com ela, e na época eu não tinha metade do caminho percorrido que eu tenho hoje. Então eu usei o que era possível usar. Olha, tecnicamente é assim, a gente não tem muita coisa para lhe oferecer, porque é uma doença muito avançada, e o que nós podemos fazer é uma tentativa de uma cirurgia de resgate para retirar os resíduos que foram deixados na cirurgia anterior e depois disso a gente vai ver se pode fazer quimioterapia, enfim. Enquanto tiver resíduo de doença vai ser complicado, e era a informação que a gente tinha na época e também os recursos que nós tínhamos na época disponíveis. E ela me fez uma pergunta. Ela tinha
duas crianças pequenas, né, 5 e 7 anos, um casal, 5 e 7 anos, e me perguntou: doutor, o senhor seja muito honesto comigo, quanto tempo de vida eu tenho? E aí eu fui muito honesto com ela. Tecnicamente, estatisticamente, 6 meses. Essa mulher viveu 29 anos. Cada vez que ela ia no consultório, ela dizia para mim: então, nós tivemos um pico de luz e foi-se tudo embora e estamos retornando. E eu estava dizendo assim, a paciente dizia para mim: olha, já se passaram mais de 6 meses. Mas o importante dessa história, além de eu passar uma vergonha muito grande, foi a felicidade de vê-la transcorrer por todo o processo que foi muito sofrido para ela. O primeiro grande sofrimento que essa mulher teve foi o abandono do marido, que era médico. O segundo grande sofrimento dessa mulher foram todas as complicações, porque ela teve que passar por quimioterapia, por radioterapia e todos os efeitos colaterais dessa situação.